Reação imediata nos bastidores de Brasília. A frase de Lula sobre não se humilhar ligando para Donald Trump repercutiu com força nas redes sociais, nos corredores do Congresso Nacional e, agora, também nos principais veículos de imprensa dos Estados Unidos. Mais do que um comentário isolado, a fala escancara uma ruptura preocupante na política externa brasileira e aprofunda o abismo diplomático entre Brasil e Estados Unidos, que, historicamente, sempre foram parceiros estratégicos. Olá, patriotas! Sejam todos bem-vindos. Aqui, você já sabe, a sua opinião vale muito. Então já comenta aqui embaixo o que achou dessa declaração. Agora, vamos direto à análise. Durante uma entrevista à agência Reuters, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi questionado sobre uma eventual conversa com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos e uma das figuras mais influentes da política global atualmente. A resposta de Lula foi curta, direta e carregada de desprezo. Ele disse que não vai se humilhar ligando para Trump. A fala, além de arrogante, mostra uma completa falta de visão estratégica. E pior, ela não passou despercebida. Canais como a Fox News, a Newsmax e outros programas de análise política norte-americanos deram destaque à frase de Lula, tratando o episódio como mais um sinal de distanciamento do Brasil em relação ao Ocidente. A pergunta que fica é: por que Lula sente necessidade de criar atrito com um dos presidentes mais poderosos do planeta? Vamos analisar isso por partes. A primeira questão que salta aos olhos é a incapacidade do presidente brasileiro de agir como estadista. A diplomacia é, por definição, a arte do diálogo. Ela exige compostura, estratégia e equilíbrio, não frases de efeito e rivalidade ideológica. Ao dizer que ligar para Trump seria se humilhar, Lula transforma um gesto protocolar de alto nível, como um telefonema institucional entre dois chefes de Estado, numa guerra de egos. Ele não fala como representante do povo brasileiro. Fala como militante. E isso é extremamente perigoso. Porque quando o presidente do Brasil fecha as portas para o diálogo com os Estados Unidos, ele não está punindo Donald Trump. Ele está punindo o agro brasileiro, o comércio exterior, os acordos de cooperação militar, a tecnologia, a ciência e os milhões de brasileiros que dependem de uma relação saudável com a maior potência do mundo. É bom lembrar, Donald Trump está no comando dos Estados Unidos. Ele não é um ex qualquer. Ele é o atual líder de um país que define tendências geopolíticas, econômicas e militares. Fazer desdém de uma figura como Trump, especialmente em uma entrevista internacional, é mais do que uma gafe, é um erro estratégico. E um erro que pode custar caro. Durante o governo Trump, o Brasil teve momentos de aproximação relevantes com os Estados Unidos. Foram assinados acordos de cooperação em defesa, parcerias em áreas tecnológicas e até concessões comerciais que favoreceram o setor produtivo nacional. A relação bilateral avançou. E agora, tudo isso corre risco por uma postura ideológica que prioriza o confronto em vez do diálogo. Nos bastidores da diplomacia brasileira, a fala de Lula gerou desconforto. Diplomatas experientes, inclusive alguns que atuam diretamente com o governo, classificaram a declaração como inoportuna, desnecessária e até mesmo constrangedora. E eles têm razão. O Brasil não pode se dar ao luxo de perder aliados estratégicos. Principalmente em um mundo polarizado como o atual, em que as grandes potências disputam influência em cada continente. Lula parece esquecer que os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. E que parte significativa do investimento estrangeiro direto no país vem de empresas americanas. Uma crise diplomática com Washington, motivada por vaidade pessoal, pode travar negociações, barrar investimentos e gerar instabilidade. A fala de Lula não é um caso isolado. Ela faz parte de um padrão. O presidente brasileiro tem se aproximado de regimes autoritários como Venezuela, Irã, China e Rússia, ao mesmo tempo em que adota um discurso hostil em relação aos Estados Unidos, Israel e países alinhados ao Ocidente. Esse alinhamento tem nome: reposicionamento geopolítico. Mas não é neutro, nem pacífico. Trata-se de uma guinada arriscada, que coloca o Brasil em rota de colisão com o modelo de democracia liberal que sustenta a ordem ocidental. E a pergunta que fica é: a quem isso interessa? Outro problema grave na fala de Lula é a forma como ele mistura política externa com sua narrativa pessoal. Ao dizer que não vai se rebaixar, ele transforma um ato institucional em um conflito de ego. Lula ainda age como se estivesse em campanha, como se estivesse em um palanque, cercado de aplausos, combatendo adversários ideológicos. Mas ele não está mais em campanha. Ele é o chefe de Estado de uma das maiores economias do mundo, e precisa agir como tal. O mundo observa.
E cada palavra dita, cada gesto feito, pode repercutir em sanções, tratados, embargos e alianças. Vale lembrar que, enquanto Lula coleciona polêmicas diplomáticas, outros líderes da América Latina estão se movimentando de forma pragmática. O presidente argentino Javier Milei, por exemplo, tem feito aproximações estratégicas com os Estados Unidos, buscando fortalecer parcerias comerciais e receber investimentos. O resultado? A Argentina está abrindo portas enquanto o Brasil bate com a cara nelas. Política externa não se faz com ressentimento. Ela exige maturidade, cálculo e frieza. O orgulho, nesse caso, é um veneno disfarçado de coragem. Curiosamente, nem os aliados de Lula quiseram defender a frase. O silêncio nas redes sociais, nas entrevistas e nas coletivas foi quase absoluto. Deputados, senadores e até ministros preferiram não comentar. Isso indica duas coisas. Primeiro, que a fala pegou mal mesmo entre os governistas. Segundo, que há um desconforto crescente com a forma como Lula vem conduzindo a diplomacia. Até quando o Brasil vai tolerar esse amadorismo travestido de soberania? O efeito mais imediato dessa fala é o isolamento. O Brasil começa a perder espaço em fóruns internacionais. Entra em colisão com potências do Ocidente. E corre o risco de ser visto como um país instável, dominado por discursos ideológicos e governado por interesses pessoais. Essa é a antítese da diplomacia. E é exatamente o que estamos vivendo. A grande questão que fica é: o Brasil vai continuar nesse caminho de confronto, vaidade e isolamento? Ou vai retomar a seriedade, o diálogo e o respeito pelas instituições internacionais? Não dá para querer protagonismo global se o presidente do país age como um comentarista de rede social. Não dá para exigir respeito se o próprio chefe de Estado desrespeita figuras de relevância internacional como Donald Trump. Não é sobre gostar ou não do presidente americano. É sobre entender o jogo geopolítico e saber jogar. Coisa que, infelizmente, o atual governo parece incapaz de fazer. E você? O que pensa disso? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sincera. Essa atitude de Lula aproxima ou afasta o Brasil do que realmente importa? E claro, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ajude a espalhar essa mensagem. Porque aqui, a verdade tem vez e voz.